Estava falando, né, até anteriormente, específico de algumas notícias, e uma delas foi, na hora do nosso giro de notícias, dos fundos multimercados vendo ali resgates expressivos, né, nos últimos anos. A gente, de uma forma em geral, saiu de 301 bi em 2021 para 183,9 bilhões em setembro de 2024. Semana passada a gente repercutiu bastante um dos fundos ali, da Verde Asset também, né, vários fundos, mas dentro da Verde Asset, um deles ali tem também uma liquidez, um pedido de liquidez muito grande. De fato, o cenário é desafiante aí para os fundos, mas de uma forma em geral, como que você vê esse comportamento especificamente do investidor, né, ali, deixando de acreditar muito, talvez, nesse formato desses fundos multimercados? Tá difícil, Paula, porque para o investidor pagar a taxa de administração e o fundo está rendendo menos que o CDI, difícil, né, o investidor ficar alocado nesse fundo. Eu também compreendo o pensamento do investidor, já está mais de um ano, né, enfim, 2 anos, que tem vários fundos que não entregam. Aí sim, os fundos que estão entregando, né, esse retorno, aí você começa a ver captação líquida muito forte. Então são poucos nomes que estão auto-performando a indústria, né, não só o ranking Ambima, mas também o próprio CDI, que é o grande catalisador ali de benchmark do índice, né, tanto de o índice de hedge funds, quanto a rentabilidade mesmo que o mercado espera, mas cada vez mais que o CDI sobe, Paulo, a régua sobe. Né? Então o CDI acaba subindo, os fundos têm um mandato de performar acima do CDI, até para cobrar a taxa de performance. Né? Então é um desafio adicional. E não só por isso, o desafio acaba entrando no cenário macro. Por quê? O cenário macro está tão difícil porque o dólar começa a subir. Vamos pegar aqui o dólar 5,50. Eu estava até falando com alguns CFOs de algumas empresas, diretores financeiros. Eles falam, poxa, eu ligo lá na tesouraria do banco, ligo para o banco, ligo para os entes de mercado para entender sobre o dólar. Não, os dólares está 5,50, não vou fazer um hedge não, porque o dólar está muito alto, o dólar vai cair. O dólar sobe mais ainda, acaba prejudicando o resultado financeiro. É a mesma coisa das apostas, né, dos trades, das mesas dos fundos, né, multimercados. Então, ou seja, o cenário está tão difuso, Paulo, está tão difícil que o que a gente chama de trade direcional, ou seja, aqueles trades que a casa aposta, né, ou seja, tomado nos juros, né, ou seja, comprado no câmbio, vendido no câmbio, acabam se tornando trades menores, ou seja, a mão, né, que a gente chama, né, a tomada de risco é menor, então os traders estão mais cautelosos e não só sendo tão direcionais assim, eles estão diversificando mais. Então, ou seja, o resultado não acaba sendo tão expressivo assim, né? Quando a gente pegou a maximização do real lá na época do verde, lá atrás, né, quando ele era tão direcional, né, tinha uma mão de risco muito maior, ele trouxe um puta resultado para o fundo. Não é o caso, que, enfim, acho que os anos, acho que a minha conclusão aqui é que os anos dourados dos fundos de mercado já passaram há muito tempo. Tá muito difícil a gente observar uma rentabilidade forte nesse tipo de classe, né? E também, para piorar, o governo está em cima, né? Em regulamentação, de taxação, né? Então, eu acredito que os fundos multimercados vão precisar se reinventar. O que é reinventar, na minha opinião? Por exemplo, nós temos visto aí a parte de crédito, né? Crédito corporativo, crédito privado, muito forte por parte dos fundos, em crédito de boas empresas. Então, acho que a minha mensagem aqui quanto mais simples, quanto o feijão com arroz for bem feito, esses fundos vão continuar performando bons resultados. Mas não é o que a gente tem visto, né? Quando o mercado, o investidor paga 2%, ele paga por um certo tipo de sofisticação, né? Porque se for para colocar no CDI, se for para colocar numa questão muito simples para gerar ali um CDI mais algum percentual, ele faria por conta própria, né? Mas esses fundos são pagos para terem aí um certo tipo de criatividade, sofisticação para entregar um resultado maior. Mas não é o que está acontecendo no caso. Todavia, todo resultado não é perpetuado, né, como resultado presente, ou seja, não significa que os fundos estão caindo 1, 2 anos que eles não vão performar para sempre. É uma janela muito ruim, né? Mas aí, de novo, quem compra fundo, compra gestão, compra gente. Né? No final do dia, por trás dos fundos estão os analistas e os gestores. Você tem que conhecer muito bem o gestor e o analista que está investindo. Essa é a minha mensagem. Maravilha. Alex, apesar que já foi uma mensagem aí de recado final, mas chegando já na nossa reta final aqui, um minutinho para a gente se despedir, queria que você deixasse então também considerações ali para os nossos investidores até sua volta na semana que vem. Perfeito. Bom, temporada de resultados, né? Então acho que é a principal mensagem agora. O Felipe estava falando de Vale, mas temos várias empresas. O Maurílio falou de Home, tem Neoenergia também, né? Para hoje. Temos também, ao longo da semana, Multiplan. Tem várias empresas interessantes aí que estão para reportar resultados. Eu destacaria a Multiplan e destacaria a Vale para essa semana.
para ficar de olho. E aí, lembrando, só está começando a temporada de resultados, então eu acho que na volta da semana que vem, na terça-feira, a gente já vai ter mais notícias aí para comentar sobre preview de resultados que deve esperar e também comentar ao longo dessa semana, tá? Mas acho que a notícia dessa semana é o cenário corporativo, Paulo. Maravilha, Alex. Quero agradecer. Obrigado. Sempre muito bom. Obrigada. Sempre um prazer estar com vocês. Obrigado. Até semana que vem. Obrigado, Paulo. Até mais. Grande Alex André, sempre trazendo, né, visões e insights importantes aqui pra gente. Vamos seguindo aqui na nossa programação. Só rapidinho também, antes do nosso intervalo comercial, Christine Lagarde, presidente do Banco Central, disse agora há pouco que a inflação pode cair pode cair para a meta mais rapidamente do que o previsto. Dizendo, então, inclusive, aqui que a inflação está convergindo ali mais rapidamente do que se esperava. Ela disse que, abre aspas, estou absolutamente confiante de que atingiremos esta meta de forma sustentável ao longo de 2025, fecha aspas. Então, disse aí Christine Lagarde em um evento da Bloomberg, quando foi questionada, né, se isso poderia acontecer antes até mesmo da última projeção do BCE para o último trimestre de 2025, e ela disse que sim, essa seria então a minha esperança, fecha aspas, então ali para Christine Lagarde, né, que trouxe, reforçando até mesmo aquela leitura que a gente trouxe anteriormente de um outro dirigente ali do Banco Central Europeu, que também acredita que a meta da inflação deve ser atingida em meados de 2025, que não consegue ali de fato mensurar quando os preços voltarão à meta, mas que tem sido aí um cenário mais benéfico de conversão do IPCA lá no bloco da zona do euro. A gente vai para um rápido intervalo comercial, você que está aqui, continue com a gente, voltamos já já.